É isso, toda última sexta-feira do mês, a gente aqui no 360 recebe o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições do Brasil, que nos ajuda aqui trazendo dados, análises, de olho na próxima corrida presidencial, Lavareda, que estamos praticamente há um ano do primeiro turno das eleições de 2026, que vão ser no dia 4 de outubro. E este mês de setembro, Lavareda, mexeu demais com as peças no xadrez político brasileiro, a começar pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava no radar de todo mundo, mas a gente viu alguns outros movimentos inesperados, surpreendentes. Queria começar contigo, Lavareda, te dando já as boas-vindas, com a PEC da blindagem, foi enterrada pelo Senado uma semana depois de uma votação a toque de caixa pela Câmara. E isso deu uma lufada lá nas velas da esquerda, que ao mesmo tempo conseguiu conter o avanço da discussão sobre a anistia, que tem muito mais divisão na sociedade. Queria que você trouxesse os números para a gente avaliar isso e o quanto isso ajuda momentaneamente ou dá um fôlego mais longo para a esquerda. Lavareda. Olá, Yuri. Prazer estar aqui com você e com os espectadores da CNN. Nós vamos ver aqui uma pesquisa do Pulso IPESP com dados sobre a PEC da blindagem, sobre a anistia que você comentava. E aí nós vemos que favoráveis à PEC da blindagem são por apenas 22%. Essa correlação de forças, contrários 72%, isso nos ajuda a entender o peso das manifestações, o volume das manifestações que reuniram esquerda e um pedaço também, eu diria, Yuri, do centro, do que a gente chama de centro político ideológico. Então, o comportamento do Senado foi absolutamente natural. Era uma escolha muito fácil para o Senado essa. Né? Lembrando, Yuri, para o espectador acompanhar isso também, que há alguma coisa que explica ao fundo por que a Câmara pode votar uma coisa tão repudiada pela sociedade e o Senado não tem condições. É a regra eleitoral de cada uma dessas duas casas. O voto proporcional de lista aberta produz uma certa independência dos deputados federais em relação à opinião pública. O voto majoritário do Senado impede isso, praticamente. Fica muito carimbado, muito vinculado. Exato, muita visibilidade dos senadores e boa parte dos brasileiros sequer lembra o nome do deputado federal em que as pessoas votaram, né, nos quais as pessoas votaram na última eleição. Um eleitor de São Paulo teve que escolher um candidato entre 1.540. Quem é que vai lembrar o nome, obviamente? E com relação à anistia, você vê aí que 46% rechaçam a anistia. Também isso explica parte do volume de pessoas, do volume de presença nas manifestações do último domingo. São favoráveis a uma anistia parcial, 18%, e um quantitativo menor, 28%, são favoráveis à anistia geral, aquela que beneficiaria o ex-presidente Bolsonaro. Então, o conflito no Congresso é esse. A anistia geral, que o Centrão e o PL querem aprovar, ela é apoiada, não é? A ideia é apoiada basicamente por uma minoria, um pouco menos de que 30% dos brasileiros. Daí, essa tentativa ali do deputado Paulinho da Força de tentar construir um texto que consiga fazer essa somatória perante a opinião pública faria ser mais fácil, né, mais viável aprovar a anistia lá no Congresso. Falando em assuntos que dividem e mobilizam a opinião pública como esses, e nessas surpresas, não vou ser pedante não em usar o termo out of the blue, porque foi de fato out of the blue, do nada, mexendo as nuvens da política brasileira, a gente viu Donald Trump, que aplicou sanções contra autoridades brasileiras, o tarifácio nos produtos brasileiros, fazendo um gesto de aproximação com o presidente brasileiro Lula, e agora todos nós à espera desta conversa que eles disseram que pretendem ter. Mas, Lavareda, queria que você trouxesse o que os institutos de pesquisa conseguem perceber, não diretamente em relação a isso, porque isso foi muito recente, terça-feira, mas sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, o efeito disso na imagem do governo Lula. Olha só, Yuri, o IPESP, no Pulso Brasil, também abordou essa questão. E você veja aí que 61% dos brasileiros desaprovam
as ações do governo Trump, e essa é uma pergunta genérica, se pergunta se as ações dele nos Estados Unidos, no mundo todo e no Brasil também. É óbvio que as pessoas expressam basicamente o sentimento delas em relação ao Brasil. Então você vê que 61% desaprovam, a desaprovação do governo Trump é muito grande, da personalidade, do personagem Trump, 61%. Isso leva, inclusive, um dado que nós não trouxemos aqui, Yuri, mas é interessante também, 57% dos brasileiros dizem que a proximidade de um candidato a presidente com Trump seria tóxica na eleição do ano que vem. Ou seja, o presidente Trump pode ser um fator complicador, não é, para aqueles candidatos que eventualmente possam vir a ser associados a ele, seja por uma aliança, seja por um critério qualquer de proximidade. Ou seja, quem abriu aquela bandeira dos Estados Unidos naquele ato, que era da oposição, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ato que tinha alguns potenciais nomes a disputarem a presidência, como o governador Tarcísio de Freitas, não fez um favor a ele, acabou fazendo um desfavor, tanto que na manifestação da esquerda abriram uma bandeira do Brasil, que obviamente foi uma resposta simbólica, né, semiótica. Era uma bandeira enorme dos Estados Unidos e proporcionalmente criando um grande problema. Exato. Tem mais uma arte que diz respeito a esta questão de Brasil e Estados Unidos, que é a nossa próxima tela aqui, que aí é especificamente, né, Lavareda, tarifácio, sanções de Trump, por isso que tem só 2 pontos aqui, porque aí quando isso foi criado, julho, e agora a série histórica sendo completada pela pergunta de setembro. Na anterior tinha já um parâmetro de Trump em geral. E essa pergunta do IPESP, Yuri, ela mostra que houve uma evolução aí da aprovação dos brasileiros em relação ao comportamento do governo Lula, do próprio presidente e dos membros do governo em relação ao governo Trump, a reação à questão do tarifácio e das sanções. Notando-se que, como o Yuri mencionou, essa pesquisa é anterior àquele encontro da ONU, onde, segundo o próprio presidente Trump, criou-se um clima entre os dois, criou-se uma química entre os dois. Química. Na verdade, quem usava a expressão pintou um clima era o ex-presidente Bolsonaro. A gente não sabe como vai evoluir. Eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade de como é que esse gráfico vai se mover. Nós vamos ver isso no mês que vem, Yuri, porque essa relação, essa nova possibilidade de interação entre Lula e Trump, não é uma relação afetiva, como o presidente americano ele próprio denominou, isso pode levar em 3 caminhos, como todas as relações afetivas, Yuri. Pode ser uma relação de muita sintonia e harmonia, pode ser uma relação conflituosa ou pode ser uma relação de tapas e beijos, que isso também acontece. Nosso especialista em eleições e também relações afetivas. Bom, como bom sociólogo, né? Sociologia também é muito feita. Lavareda aqui trazendo sabedorias que valem não só para estas próximas eleições, valem para a vida. Lavareda, deixa eu trazer o nosso tradicional índice CNN aqui para juntar tudo e mostrar aqui como é que andam os humores aqui. E relembrando, né, trazendo uma explicação para quem está chegando pela primeira vez no nosso quadro aqui, 2026 já começou. O índice CNN mede todo mês a média desses vários institutos de pesquisa em relação à aprovação e desaprovação de Lula. O quanto, né, todas essas variáveis que a gente vem analisando impactam se as pessoas aprovam ou desaprovam o trabalho do governo, porque, afinal de contas, é disso que se trata um governo que pode disputar uma reeleição. Aqui a gente está pegando o recorte desde janeiro para cá, que é este ano de maior dificuldade para o governo Lula. Foi quando começou este saldo negativo, chegou no ápice ali desta dificuldade aqui no mês de março, né, com 13 pontos de saldo negativo, e aos poucos vem diminuindo, chegando ao menor saldo do ano, -2, ao menor saldo não, a menor diferença aqui, ainda que negativo. Fiquei com a impressão, Lavareda, me corrija se eu estiver errado, de que pela força da sua própria remada, digamos assim, Lula teria recuperado esse período mais desastroso, mas quem deu realmente o empurrão para ele chegar nesta melhor performance deste ano, desta série histórica, foram esses equívocos da oposição, com a discussão de PEC da blindagem, de anistia,
toda esta possibilidade de reação em resposta ao que veio do governo Trump e a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro. Né? Yuri, como você próprio já recuperou, foram fatores eminentemente políticos, né? De qualquer forma, você vê que a partir de junho houve uma recuperação vigorosa da taxa de aprovação do governo Lula e, concomitantemente, por óbvio, o recuo da desaprovação. Esse saldo negativo, Yuri, chegou a menos 13 em março. Então, esse saldo recuou 11 pontos desde então. Você lembrava, no ano passado, que não está aqui na tela, o saldo foi positivo. Na média de todo o ano de 2024, foi de mais 4 pontos. E agora, como se diz tecnicamente, a ogiva vai se fechando. Ou, de uma forma menos sofisticada, a boca do jacaré, como se diz aqui no Brasil, vai se fechando. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Já há algumas pesquisas que apontam que essas duas curvas já teriam se cruzado, e, embora os resultados ainda estejam dentro da margem de erro, como o Pulso Brasil do IPESP, que eu mencionei há pouco, que dá uma diferença positiva de 2 pontos, mas outras pesquisas mostram ainda um empate ou um saldo ainda levemente negativo, de forma que a média é menos 2, como se apontou. O que é que levou a isso mais recentemente? Que fatores principais foram esses? Vamos enumerar e eu destacar os principais. Obviamente, o tarifaço e as sanções e, sobretudo, a reação do governo brasileiro ao tarifaço e às sanções. Em segundo lugar, o julgamento de Bolsonaro, que foi muito importante. Terceiro lugar importante também destacar, Yuri, o recuo da inflação de alimentos nesse período. Jogou um papel, porque isso tinha prejudicado o governo aqui no início do ano. E, por último, campanha publicitária do governo, também uma campanha mais intensa, com um posicionamento que tem se mostrado mais eficaz, Yuri. E muito desse posicionamento foi justamente nessa discussão de soberania nacional, Brasil para os brasileiros e todas essas questões que deram mote, né? Acrescentando só um elemento que é importante, Yuri. Por que mais ou menos a aprovação, a desaprovação vai caindo, mas a aprovação fica amarrada, digamos assim, entre agosto e setembro? É que ainda há um flanco aberto do governo, que é a percepção da população sobre o rumo da economia. Yuri, também nós não trouxemos essa tela, mas só complementando, 60% dos brasileiros acreditam que a economia, o PIB, está parada, a economia está parada ou andando para trás. 60% dos brasileiros hoje. E isso, como nós sabemos, discrepa da realidade objetiva, mas é o sentimento das pessoas. E na eleição do ano que vem, como nós sabemos, o que vai valer é o sentimento das pessoas, Yuri. Pois é, e aí, Lavaredo, dá tempo ainda de a gente fazer mais uma pergunta que mexe com essa questão da economia. Você falou, por um lado, há um alívio na percepção de que a conta do supermercado parou de ficar mais cara, o que não significa que ela ficou mais barata. Ela parou de ficar mais cara, então dá uma sensação de alívio, ainda que dê essa percepção de que continua ruim, parou de piorar, digamos assim. E você mencionou essa questão da percepção de que a economia não está indo para o rumo certo ou que está parada, que aí começa a mexer com uma questão crucial, que é política monetária. A expectativa é de que a partir do início do ano que vem comece a se ter um alívio nesta política monetária. Pode ser num timing que, nesse sentido, ajude o governo? Provavelmente ajudará, se nas primeiras reuniões do Bacen do ano que vem, esse processo, ou seja, a redução da taxa Selic, já começar a se verificar. Isso, obviamente, embora em percentuais pequenos, como nós sabemos, é 0,25, que começa, isso abre uma estrada mais otimista para empresários, empreendedores e para a população em geral, porque isso também afeta e afeta bastante os consumidores que contraem seus créditos, fazem suas compras a prazo, a prestações. Sem dúvida. Bom, e aí, claro, né, e para a gente encerrar, a gente acabou abordando muito desta avaliação do governo, mas é importante a gente ficar atento aos movimentos do campo da oposição, só que este mês eles é que precisam ficar atentos entre si e se reorganizar, porque o que a gente está percebendo é que sem uma clareza aí de rumo da oposição,
O governo joga quase sem adversário. Na última conversa que nós tivemos, ao final de agosto, nesse nosso quadro, Yuri, nós comentávamos que entre os ativos da oposição para o mês de setembro estaria a CPI do INSS, controlada, dirigida por parlamentares oposicionistas, então um excelente cenário para bater bumbo e desgastar o governo. Mas o que vimos até agora são efeitos, digamos, difusos. Não é? Muito dificilmente o noticiário passa para o cidadão comum a ideia de que foi o governo X, o governo Y ou o governo W o responsável pelo roubo, não é, que se deu aí em cima dos aposentados do INSS. Infelizmente, essa apuração aparece mais conturbada do ponto de vista do debate da CPMI do que efetiva, do ponto de vista de tentativa de esclarecimento do que de fato houve, Yuri. Pois é, e aí vai de novo para aquela agenda individual dos parlamentares que também já estão de olho em 2026, vão buscar os mandatos no ano que vem. Cortes de redes sociais, discursos muito ostensivos, mas que não necessariamente vão causar um desgaste para o governo de momento. E outro ponto, terminando, Yuri, que também vale a pena acrescentar, porque nós vamos daqui a 30 dias ter mais clareza sobre isso, é a definição dos candidatos ou do candidato da oposição. Parecia tudo certo até semanas atrás, apontando a direção predominante e escolha do governador Tarcísio de Freitas, e nós estamos terminando esse mês de setembro com muitas nuvens a respeito e declarações do próprio governador recuando alguns passos em relação a esse propósito, Yuri. É isso. E, bom, mês que vem tem mais. Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições aqui no nosso quadro 2026. Já começou. Lavareda, muito obrigado mais uma vez pelas análises aqui, também pelos conselhos de vida. E a gente volta a se encontrar no mês que vem. Débora Bergamasco, ouviu, pegou aqui todas as análises e os conselhos de Antônio Lavareda sobre relações entre pessoas, hein? 3 caminhos ali, isso é uma sabedoria para a vida.